Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la, mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem. Mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos de 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo,
pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, ou melhor, desculpa, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor. Não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que,
mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje, não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti.
Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra e tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte
e nos libertou de toda maldição. Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela.
Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 está escrito: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero refletir junto com você na história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu creio que essa mensagem de hoje vai te dar um novo ânimo, vai te encher de esperança e de fé, e vai motivar você a continuar lutando pelos seus sonhos. Esse canal existe para que você seja encorajado a se aproximar mais de Deus e a compreender a vontade dele. Se você quer fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem alimentado a sua fé e fortalecido o seu espírito todos os dias, é só você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E além da leitura da palavra e da explicação da passagem, nós temos um momento de oração no final do vídeo. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva também aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: eu não vou desistir. Amém? Declare isso pela fé. Irmãos, a história de Ana, registrada em 1 Samuel, é uma tremenda lição, rica em ensinamentos sobre fé, perseverança e a maneira como Deus opera na vida dos seus filhos. Algumas coisas me chamaram muito a atenção aqui nesse texto,
e hoje eu queria compartilhar com você. Amém? A primeira coisa, não desista do seu sonho. Ana é um exemplo de persistência e fé. Ela sonhava em ser mãe, mas enfrentava a esterilidade, uma situação extremamente desafiadora naquela época e para aquela cultura. A dor de Ana nos ensina sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente contrárias. A persistência de Ana em orar e buscar a Deus, apesar da sua situação, mostra que manter a fé e a esperança vivas são fundamentais para superar as adversidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui com essa história, a importância de Penina na vida de Ana. Penina, a outra esposa de Elcana, aquela que tinha filhos, pode ser vista como a personificação das afrontas e das dificuldades que nós enfrentamos. A provocação de Penina não foi apenas um desafio pessoal para Ana, mas também um símbolo das afrontas do inimigo que tentam nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. A existência de Penina na história, na trajetória de Ana, nos lembra que as adversidades podem nos impulsionar a buscar ainda mais intensamente a Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa dependência dele. Terceira coisa que eu aprendo, o poder da oração e do voto. O clamor de Ana no templo, acompanhada de um voto a Deus, nos revela o poder da oração e da entrega total a Deus. Ana não apenas orou, ela fez um voto, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Isso demonstra uma fé extraordinária e uma disposição de entregar o resultado de suas orações nas mãos de Deus. A oração, aliada a um compromisso sério, move o coração de Deus e traz respostas além das nossas expectativas. Outra coisa que me chamou a atenção, por que Deus atendeu o desejo de Ana? Deus atendeu o desejo do coração de Ana não apenas por causa da sua persistência, mas também por causa do seu coração sincero e da sua entrega total. Ana estava disposta a devolver a Deus o próprio milagre que ele lhe daria. Essa atitude reflete uma compreensão profunda do verdadeiro propósito dos dons de Deus. Eles não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para glorificar a Ele. Deus atendeu Ana porque viu nela um coração puro e um desejo sincero de cumprir a sua vontade. Quinta coisa, a falta de sabedoria e de visão do sacerdote. Eli inicialmente interpretou mal a oração fervorosa de Ana, pensando que ela estava embriagada. Isso destaca a falta de visão espiritual e de sabedoria, até mesmo entre aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. A repreensão precipitada de Eli nos lembra que devemos buscar discernimento e compreensão antes de julgar as ações e motivações dos outros. A correção de Ana a Eli e sua subsequente bênção sobre ela também mostram que Deus pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Ana nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, a ver as adversidades como oportunidades para aprofundar nossa fé e a sempre confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando nós não entendemos as suas razões. Que nós possamos aprender hoje, com a vida de Ana, a manter a nossa fé firme, independentemente das circunstâncias, e a buscar Deus com os nossos corações puros e quebrantados. Eu termino essa reflexão com Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Assim como Ana enfrentou a esterilidade e as provocações com uma fé inabalável, ajuda-nos, Senhor, a enxergar as nossas lutas como oportunidades para fortalecer nossa dependência de Ti. Que essa história nos lembre que a perseverança em oração e fé pode transformar nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Reconhecemos, Pai, que as provações que enfrentamos não são somente obstáculos, mas instrumentos que o Senhor usa para moldar a nossa maturidade, nosso caráter e nossa integridade espiritual. Assim como o Senhor atendeu ao desejo de Ana, de uma maneira que preparou o seu coração para receber as tuas bênçãos com sabedoria e gratidão, nós pedimos que o Senhor nos ensine a permitir que a perseverança complete a sua obra em nós. Que possamos alcançar a plenitude em nossa fé e em nosso relacionamento contigo, nos tornando maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pedimos também, Pai, que a nossa fé não seja meramente expressa em palavras, mas que seja evidenciada em nossas ações, que seja acompanhada de compromissos concretos e atitudes que reflitam nossa total confiança em Ti. Nos inspira a viver uma fé ativa, manifestada por atos de amor, de serviço e dedicação ao Teu reino. Que as nossas vidas sejam um testemunho do poder da fé. Concede-nos a força para perseverar, a sabedoria para crescer e a coragem para agir conforme a Tua vontade. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e o pedido de oração que ela escreveu aqui nos comentários. Que, segundo a Tua vontade, o Senhor entre com a provisão, com a cura, com a restauração, com o conforto, com o consolo que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã necessita. Visita, Pai, essa família em todas as suas necessidades. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução. Mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia.
Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado, Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado,
lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa, que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo, Ele está nos transformando,
Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, Ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que chama Minuto com Deus? Se a sua mensagem tem hoje mais de 10 minutos. A ideia de minuto, de uma conversa, de um tempo, é quando você pergunta para alguém o seguinte, você tem um minuto? Ou seja, você pode me ouvir? Você pode me dar um pouquinho da sua atenção? Não é um minuto propriamente dito, porque quando uma pessoa quer conversar com você, quando ela quer a sua atenção, certamente essa conversa vai durar mais de 1 minuto. Então, eu estou falando isso porque algumas pessoas me perguntaram por que chama-se Minuto com Deus. Porque são breves momentos em que nós paramos para refletir na palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco através das Escrituras, através do Espírito Santo, e também para orar a Ele, para apresentar diante dEle as nossas petições, o nosso clamor. Amém? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre sermos dependentes de Deus. Eu quero falar sobre dependência de Deus. A gente fala bastante sobre isso no meio cristão, no meio evangélico principalmente, sobre sermos dependentes de Deus. E eu queria, junto com você, aprender um pouco mais sobre isso. Antes de continuar, eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. E eu convido você a acompanhar todos os dias as nossas mensagens aqui. O Minuto com Deus é postado às 5 da manhã e também às 18 horas. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se além disso, além dessas ações que não custam nada, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? Escreva aqui nos comentários, Senhor, eu dependo de Ti. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos por todos os pedidos que forem mencionados aqui. Nós temos que entender que nós não fazemos nada sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Tudo que nós fazemos, se nós temos alguma habilidade, alguma eloquência, algum raciocínio, tudo isso nos foi dado por Deus. Então,
nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador. Ele é quem nos deu todas as coisas. Você que está me ouvindo, você pode pensar assim: ah, pastor, as coisas que eu adquiri foi por causa do meu trabalho. Ok, mas quem deu a você saúde para que você trabalhasse? Quem concedeu a você a visão, a voz, as suas mãos, o seu corpo, a sua inteligência? Tudo isso vem de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Precisamos apenas reconhecer isso. Como somos dependentes do Senhor, temos que acreditar a Ele as nossas vitórias, nossas conquistas, nossos triunfos. Muitas vezes, na dor, nós costumamos clamar a Deus. Não é verdade? Quando passamos por momentos difíceis, nós clamamos a Deus. Nós buscamos a face de Deus. Mas quando estamos em um tempo favorável, quando estamos vivendo um tempo de vitórias, nem todos reconhecem a dependência que tem de Deus. Quando as coisas vão bem para nós, muitas vezes nós subimos no degrau, no patamar da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância, e achamos que tudo que estamos conquistando é por mérito nosso. Mas a verdade é que nós não somos nada sem Ele, e é para Ele que devemos direcionar todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje, para a nossa reflexão, está no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. São palavras de Jesus. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Somos dependentes de Deus e devemos reconhecer essa dependência. Não há independência quando falamos dos milagres que alcançamos, das conquistas, das vitórias que celebramos. Se damos frutos, se colhemos bons frutos, é porque o Senhor plantou em mim e em você a palavra dele. Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E enquanto estivermos unidos a Ele, nós iremos produzir frutos, porque Ele é quem cuida de nós e Ele é quem providencia a nossa colheita. Amém? Você recebe aí essa palavra em nome de Jesus? Escreva então aqui nos comentários: eu sou dependente de Deus. Isso é uma escolha, irmãos. Você precisa escolher reconhecer essa dependência do Senhor. Assumir que você precisa de Deus é um dos passos, talvez o primeiro passo, para que você alcance o seu milagre, para que você receba a bênção que você tem buscado. É reconhecer que todas as coisas vêm do Pai das luzes. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Deus não desampara os seus filhos. Deus nos dá a provisão para o nosso dia. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Ele é quem nos dá saúde, Ele é quem abre as portas de emprego para nós, Ele é quem nos dá
a capacidade de raciocinar. É interessante que, enquanto eu estou falando isso aqui para você, algumas coisas estão anotadas aqui, você deve ter percebido, mas à medida em que eu vou falando, outras frases vão sendo elaboradas na minha mente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso mostra que Deus está operando na nossa vida o tempo todo. Por isso, escolha abrigar-se sob as asas do Pai. E você nunca mais vai precisar contar com a sorte, com o acaso, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Eu quero ainda mencionar um texto que está em Salmos 127, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama? O nosso trabalho, toda a nossa produtividade, longe de Deus, é em vão. Em vão se torna tudo aquilo que nós construímos, toda tarefa que realizamos, tudo aquilo onde colocamos a nossa energia, sem antes confiar no Senhor. Se planejamos algo e vamos ao encontro desse objetivo, mas sem contar com Deus, esse plano, esse propósito não vai prosperar. Precisamos ser completamente dependentes do Senhor e das suas obras. Precisamos acreditar e ter fé de que Ele quer o melhor para nós. E Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero que você receba uma palavra. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você que foi alcançado por essa mensagem, eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso. Não foi por acaso que essa mensagem chegou no seu celular. É porque alguém que te ama muito enviou para você. Não foi por acaso que essa mensagem passou aqui na barra de rolagem do seu YouTube. É porque o Espírito Santo queria falar isso com você. Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Você está se sentindo abandonado, você está se sentindo sozinho, você tem tido a impressão de que tem lutado sozinho contra todos esses desafios que estão diante de você. Olha, se existe força em você para encarar esses problemas, essas dificuldades, se você se levantou da cama hoje, é porque você não está desamparado, você não está abandonado. Deus está contigo. Ele olha para você com olhos de amor, de graça, de compaixão. E Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece a sua estrutura física, espiritual e emocional. E Ele sabe o que você tem passado. Amém? Seja dependente de Deus. Reconheça que não é nada sem Ele. E os seus milagres, os milagres certos, vão começar a chegar na sua vida. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado de Deus, vai começar a acontecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida que haverá dias favoráveis, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Reconhecemos que não seríamos nada sem a Tua presença em nossa vida.
Obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos revelou a Tua palavra, nos sustentou e tem cuidado de nós e da nossa família até os dias de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, dessa irmã e desse irmão que estão ouvindo essa mensagem. Abençoe essa família, Pai. Eu coloco diante do Senhor os planos, as metas, os objetivos e os sonhos de todos aqueles que abertamente se declaram dependentes de Ti e que sabem que sem o Senhor não são nada. Te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra. Te agradecemos pela sabedoria transmitida por nós através do Teu Espírito Santo, pelo conhecimento das Escrituras. Que o Senhor continue nos acolhendo e nos abraçando com os Teus braços de amor. Nós depositamos em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, toda a obra das nossas mãos. E que o Senhor, segundo a Tua vontade, possa cumprir o Teu querer em nós, possa realizar os Teus sonhos através da nossa vida. Queremos ser um instrumento de cura, de milagre na vida de outras pessoas, assim como o Senhor nos curou e operou um milagre em nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar de verdade a vida de alguém. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe diariamente as nossas postagens, às 5 da manhã e às 18 horas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é perseverança, a força que surge nas provações. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você está chegando hoje e ative o sininho das notificações. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé a seguinte afirmação: eu vencerei essa prova. Amém? Escreva isso pela fé. Eu vencerei essa prova. Irmãos, a perseverança é um conceito que engloba constância, firmeza, insistência e até persistência. Para aqueles que seguem a Cristo, a perseverança é frequentemente associada a uma prova da fé e ao desenvolvimento do caráter. Ao longo da Bíblia, existem várias histórias e passagens que exemplificam essa virtude e mostram como ela pode ser uma força que nos faz superar desafios e alcançar a vitória. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta outra visão sobre a perseverança, relacionando ela diretamente às tribulações. Ele diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esse ciclo demonstra como o sofrimento e as dificuldades podem ser transformados em esperança por meio da persistência e da fé. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar de dois personagens bíblicos que tiveram muita perseverança.
O primeiro é Abraão. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Em Romanos capítulo 4, do verso 19 ao verso 21, a gente vê como Abraão não enfraqueceu na fé, apesar da sua idade avançada e do ventre de Sara não ter mais vitalidade. Abraão permaneceu firme. Ele não duvidou, mas deu glória a Deus, porque ele acreditava que o Senhor era capaz de cumprir o que havia prometido. Outro exemplo que me veio à mente foi o de José, que esperou 17 anos para que o seu sonho se tornasse realidade. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, nós podemos ler que o Senhor estava com José, e ele prosperou mesmo diante das adversidades. José enfrentou diversas provações, mas sua perseverança o levou a uma posição de destaque no Egito, cumprindo o sonho que Deus lhe havia dado. A pessoa que persevera tem algumas características muito importantes. Quem persevera tem paciência para esperar. A capacidade de esperar sem desespero ou ansiedade, confiando que o tempo certo irá chegar. Quem persevera também tem força para prosseguir. Mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis, a força para seguir em frente é uma característica de quem persevera. E aquele que é perseverante também possui fé para acreditar. A crença de que as promessas de Deus vão se cumprir, independentemente de quanto tempo isso leve ou o quão difícil seja o caminho. Portanto, se você está passando por uma prova, por um problema, por um momento desfavorável na sua vida, persevere. Peça a Deus hoje perseverança, porque junto com a perseverança, o Senhor te dará paciência, força e fé. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado por nos ensinar através da tua palavra a importância da perseverança. Sabemos, meu Deus, que as provações podem ser difíceis, mas temos fé de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Pedimos que o Senhor nos conceda paciência para esperar o teu agir, força para prosseguir, mesmo diante de todos os obstáculos que temos pela frente. E renova a nossa fé, Pai, para que continuemos acreditando em tuas promessas, porque sabemos que um dia elas irão se cumprir. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo, dessa irmã e desse irmão, que hoje, pela tua graça e misericórdia, foram alcançadas por essa palavra. Que o Senhor contemple